Em 2022, cerca de 58 mil funcionários e agentes do Estado viram seu salário duplicar, triplicar, quadruplicar e, diga de passagem, que há quem viu seu salário sair dos míseros 3, 4, 5 mil meticais para mais de 30, 50 até 60 mil meticais, o que seria algo de bater palma, de festejar, mas não. Infelizmente, esse foi o início do maior pesadelo do funcionário e agente do aparelho do Estado, a introdução da chamada tabela salarial única, o TSU. Até os dias de hoje, muita gente ainda não sabe realmente como é que funciona o TSU, qual era a proposta do TSU, o que ele podia resolver e por que seria melhor a ser implementado cá em Moçambique. Para quem não sabe, Moçambique tem a chamada tabela salarial antiga, o TSA. O TSA, como é que funciona? Ele paga pelo nível acadêmico e não pela qualificação. Ou seja, se você é burro ou não, não importa se você tem o nível acadêmico, você vai trabalhar. Não é à toa que muita gente não preferia trabalhar no privado, mas sim no Estado. Não é somente por questão de segurança, em caso de morte, em caso de invalidez, alguma coisa assim, não. Porque lá, no aparelho do Estado, geralmente as pessoas não trabalham. São poucos os setores na quais as pessoas realmente precisam ser qualificadas. A maioria dos setores das pessoas não precisam de qualificação. Então isso confortava as pessoas. Então o TSU, ele queria corrigir isso. Então, por quê? Porque há funcionários que já estão há décadas a trabalhar no aparelho do Estado. E, pelos anos de trabalho, eles já detêm de conhecimento e experiências como um especialista. Mas, infelizmente, ele ainda recebe como simples técnicos de auxiliar, agente ou operário do aparelho do Estado. Então, o TSU, o que ele queria era corrigir isso para não somente pagar como o TSA pagava, através de nível acadêmico, mas também pela qualificação que aquele indivíduo já possui. Se o funcionário, por exemplo, ele é um técnico profissional, mas ao longo do tempo ele foi adquirindo conhecimento, qualificação, até se quer a exercer um trabalho de um técnico superior N1 ou mais, ele tinha que receber de acordo esse nível. Por quê? Porque assim ele iria estimular as outras pessoas a buscar se qualificar e não simplesmente correr atrás do certificado como a maioria faz. Então essa era uma das propostas. A outra questão era a questão de reajuste salarial. Porque o que acontece? Nós estamos a ver um cenário onde existem funcionários do Ministério A que o salário base dele são 7 mil meticais, mas Ministério B, o salário mínimo dele, por exemplo, são 15 mil meticais. Como é que temos a disparidade? Se nós estamos no mesmo nível inicial, estamos no primeiro degrau, com os mesmos níveis acadêmicos, por que estamos a receber salários diferentes? Então, o TSU era para ajustar isso. Não importa o ministério que você está, você vai começar da mesma base. Daqui vão progredindo. Se é um técnico tem que ter o mesmo nível. O que pode mudar são alguns abonos, alguns riscos que podem ali influenciar o nosso salário ou então o nosso crescimento ao longo do tempo. Mas infelizmente não foi assim como foi implementado. Segundo o CIT, Centro de Integridade Pública, o TSU elevou o salário mínimo da função pública de 4.691 meticais para 8.758 meticais, ou seja, um aumento em mais de 4.067 meticais. Mas esse não foi a realidade na implementação. O que era para beneficiar todos apenas beneficiou 21 mil funcionários e agentes do aparelho do Estado, que correspondem a 5%, deixando de lado assim 95% dos funcionários e do aparelho do Estado. O que acontece é que, apesar de ser uma ideia muito boa, apenas beneficiou a minoria, que é 5%, contra 95%. Como assim, Cristiane? Vamos lá, alguma tabela que o governo partiu e como é que seria implementado essa coisa. Segundo o governo, o orçamento previsto era de 19,6 bilhões de meticais, isso em 2021. Mas em 2023 o que aconteceu é que os gastos foram declarados em mais de 25 bilhões de meticais, ou seja, um aumento de mais de 5 bilhões só em despesa. Mas, para justificar isso, o governo partiu a sua tabela. Técnico especialista, temos aqui especialista, que na tabela salarial única recebe 24.882, passaria a receber, por exemplo, 60.758 meticais, ou seja, um aumento de 144%, ok?
Temos aqui técnico superior N1, que recebe 17 mil e poucos, será receber 37 mil e poucos, um aumento de 115 mil meticais. Um técnico superior N2, que recebe 13 mil e pouco, passaria a receber 24 mil e pouco, ou seja, um aumento de 80%. Técnico profissional, que recebe 8 mil e pouco, passaria a receber 17 mil e pouco, ou seja, 108% de crescimento de aumento salarial. Técnico médio, que recebe 7.444,000, passaria a receber 14.700 e pouco, ou seja, 98%. A assistente técnico recebe 55 mil e pouco, passaria a receber 10 mil e pouco, ou seja, 95%. Auxiliar, agente e operário da função pública, que recebem 4 mil e pouco, passaram a receber 8.758 meticais, ou seja, um aumento de 87%. Essa é a tabela que a CIP fornece no seu relatório. No entanto, família, a implementação não foi exatamente como essa tabela tenta mostrar, tipo, uau, aumento de 114%, 144%, 90%, 100%. Não. Amigos, o aumento foi apenas de 35% de acordo com a tabela salarial antiga, que é o TSA, para a tabela salarial única. Por que, Cristiane? Porque há uma coisa que naquele cálculo, nessa tabela, não foi considerado. Vamos aqui, um técnico superior N1 que recebia 17 mil meticais, esse era o salário base. Não era o salário bruto, era a base. Ali não está a contemplar os subsídios técnicos que ele recebe, que são 60% na função pública, para alguns setores. Então não estava a contemplar isso. Mas, o que acontece? O governo fala, olha, ele recebe quanto? 17 mil meticais, então vai passar a receber quanto? 37 mil. Olha esse aumento. Só que eles desconsideraram que havia aqui um subsídio técnico, que é o que foi removido no TSU. Vamos ver aqui a comparação das duas tabelas, no TSA e depois do TSA. Na tabela salarial antiga, segundo a tabela que a CIB forneceu, salário base N1 era 17.541, ok? Ok. Mas, esse salário base, tínhamos um subsídio, de subsídio técnico de 60%, que são de 10.524. Então, 17.541 mais 10.524 daria quanto salário bruto? 28.065,60 centavos. Agora, vamos lá na tabela salarial única, o TSU. Salário base N1, logo do cara, ele está a receber 37.758 meticais. Mas vamos lá fazer uma comparação. 37.758 menos 28.065 meticais. Sobra quanto? 9.692,40, ou seja, um aumento de apenas 9.000, o que corresponde a 35%, e não no 85%, 100%, aliás, aqui são, e não 115%, mas sim 35%. Então, eles removeram teu bônus e te devolvem como salário e dizem, olha, que aumentamos. Não, então foi isso que realmente aconteceu. E temos a outra tabela também aqui. N1, 17.541. Subsídio técnico, 60%, 10.524. Depois tem mais outro subsídio, que são de 75%, que são 13.155,75. Ele passaria a receber quanto? 41.221,35. Esse é o que recebia na tabela salarial antiga. Mas, no TSU, o que é que diz? Salário base é quanto? Aquele que nós vimos, 37.753. Só que neste caso, ao invés desse indivíduo sair a ganhar, ele sai a perder. Por quê? Porque 37.753 menos os 41.221 dá quanto? Dá aqui um número negativo de 3.463,35 centavos, ou seja, uma queda de 8%. Ao invés de aumentar, ele reduziu. Enquanto as pessoas que realmente precisam, necessitam desse aumento salarial, eles não foram afetados, eles não foram contemplados, somente os órgãos da soberania é que, na verdade, se beneficiaram. E com toda essa má gestão, má implementação, é óbvio que esse TSU iria cair nas costas de alguém. E caiu. Por quê, Cristiano? Porque o governo anunciou que
haveriam ser tomadas medidas drásticas. Primeiro é que houve limites na contratação. O governo parou de contratar. Para quem sabe, Moçambique não está a contratar como deveria contratar. Alguns setores, alguns ministérios, o fluxo dos anúncios das vagas reduziu, ok? E isso aumentou a corrupção. Por quê? Se não há vaga, vaga virou ouro. Então, isso também gerou inflação dentro do próprio aparelho do Estado. Segundo, congelamento, aliás, da nomeação. Hoje, ter nomeação é negócio, é bolada, não é para qualquer um. Terceiro, promoções. Também houve congelamento de promoções. Hoje, você ser promovido de N tal para N tal já também é bolada. E, como se não fosse bastante, foi anunciado que toda aquela pessoa que recebeu salário do TSU, ele vai ter que devolver aos cofres do Estado. Por quê? O salário não é dele. Aí as pessoas se indignam. Como é que eu estou recebendo corte? Eu não pedi, vocês é que me deram. Não, o governo pode fazer. Pode fazer. Então é o que está acontecendo. Agora o governo está simplesmente a tirar das pessoas. Os outros estão a ser tirados mais do que eles foram dados. Por exemplo, você recebeu o duplo, mas agora o governo tira de qualquer maneira. Neste mês tira, outro mês tira. Hoje eu tenho pessoas que dizem assim, Cristiano, eu não sei de fato hoje em dia quanto é que eu ganho só de salário. Não sei, porque cada mês são cortes que às vezes eu não entendo. Já não sei mais dizer, não consigo mais prever a minha renda. Alguns setores estão bem, estão lá à vontade, mas muitos formadores, muitos da saúde, segurança, estão com problemas sérios. Por quê? Por conta disso. E a corrupção só aumentou. Não é à toa que nós estamos aqui em tempo eleitoral e as pessoas estão aqui a tentar de tudo para ver quem realmente vai ganhar. Porque são situações como essas que afundam o país. Você não consegue desenvolver. E, como se não fosse pouco, a introdução do TSU levou-nos à inflação e aumento do custo de vida. De 2021 até 2024, o governo lotou o limite de endividamento interno e externo. O governo aumentou a sua corrupção. É por isso que eu digo para vocês, é importante que cada um seja responsável pelo crescimento financeiro pessoal, porque a economia global nem sempre significa a tua economia. O país pode estar bem, você não está bem. Você pode estar bem enquanto o país não está bem. Por isso, é bom que desde já você comece a preparar, a escrever o teu próprio futuro. Comece a escrever a tua própria liberdade financeira, a sua aposentadoria. E se você quiser a minha ajuda, link na descrição, faça parte desta turma agora que está a começar no dia 4 de novembro.